em os laços do passado. As pessoas questionam isso, e também foi me pedida essa temática a respeito das coisas que fizemos no passado, se elas realmente vão ter influência no futuro a título de salvação. Vamos ver à luz da Bíblia, né? Isso porque existe até uma brincadeira aí no meio do povo, diz: o teu passado te condena. É algo que aparenta ser inocente, mas expressa malícia e a realidade de que cada pessoa enfrentou e muitas vezes quer aceitar a Jesus e tem esse bloqueio, porque as pessoas imaginam que Jesus está limitado, ou que Jesus está preocupado com o pecado. De forma alguma. Jesus quer tão somente que as pessoas mudem de vida. Em contrapartida, o diabo aproveita esse vínculo dos pecados passados, de coisas que fizemos há algum tempo, para destruir as pessoas. E outro fator relevante é que o tempo não apaga pecado. Se você roubou, matou, cometeu prostituição, idolatria, está vivo, está ali, ativo na alma. Mas quando se aceita Jesus, as coisas começam a mudar. E, por incrível que pareça, as pessoas ficam presas. Eu adulterei, eu fiz isso, eu não tenho condição de ser crente. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Um versículo que é marco oficial para esse momento, nós não podemos deixar de mencionar. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo de número 17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, em relação ao reino de Deus, quando aceita-se a Jesus como único e suficiente Salvador, os pecados são perdoados. Agora, é certo que nós iremos ter algumas coisas que ficará marcada na nossa alma. Por exemplo, se passamos uma vida toda de bebedeira, vai ter as cicatrizes, como problema no fígado, problema de saúde, problema do coração e outros, pressão alta. Isso é normal, porque de certa forma nós destruímos o nosso corpo. Mas em relação ao reino de Deus, a coisa é diferente. Deus perdoa as nossas dívidas através do sacrifício propiciatório, sacrifício único de Jesus Cristo. Sabendo o seguinte: quem vive do passado é museu. É quem vive expressando e ganhando dinheiro com as coisas do passado. Nós devemos viver um presente em Cristo, um presente ativo. E esta realidade não podemos apagar, que Cristo morreu para nos salvar e o nosso pecado é lançado para fora. Existe até um versículo aqui no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19. E vou aproveitar esse versículo para fazer uma observação. Miqueias 7, 19. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu as lançarás todos os pecados na profundeza do mar. Então observe, a Bíblia diz que ele vai subjugar, vai esquecer, vai abandonar os nossos atos pecaminosos e lançará na profundeza do mar. Profundeza do mar, uma forma figurada, porque ninguém vai lá buscar. Existe até uma falsa interpretação desse versículo, que muitos pregadores dizem: lançará os teus pecados no mar do esquecimento. Não existe mar de esquecimento na Bíblia, não tem essa referência. Isso aí é mentira. A Bíblia diz: na profundeza do mar. Por que não existe mar do esquecimento? Porque quem esquece, uma hora vai lembrar. Observa: fulano ficou me devendo, eu havia esquecido, agora eu lembrei da dívida. Eu esqueci de tal coisa, uma hora vai se lembrar. Mas quando Deus diz, ele é taxativo, entendeu? Ele é
imperativo quando diz: lançará os teus pecados na profundeza do mar. Então não é mar do esquecimento, é um local aonde ninguém tem acesso, aonde ninguém vai. E tem pessoas que ainda estão presas a essas coisinhas, não querem se desprender dos laços do pecado, são reféns da rede de Satanás. Satanás coloca uma algema ali na pessoa e diz, começa a acusar: mas você já foi isso, você já foi catimbozeiro, você já foi espírita, você é cachaceiro, não pode estar no meio desse povo. E as pessoas acreditam em todas as mentiras do diabo, mas não querem dar crédito, não querem dar valor à palavra de Deus, e ficam ali nas redes de Satanás, presas, escravizadas. É tanto que o salmista, no Salmo 31 e o versículo 4, diz o seguinte: tira-me da rede que me esconderam, pois tu és a minha força. Nós observamos aqui que o salmista passava um momento de adversidade, de tribulação. Os inimigos o acossavam, era de todos os lados, de um lado, do outro, do palácio, da casa, da frente, da parte de trás, e fizeram rede mesmo de acusação, porque ele havia cometido um pecado de adultério com Betseba, ele havia matado a Urias, eram pecados tremendos diante de Deus. Ele diz: tira-me da rede que me esconderam. Lembrou-se do poder, lembrou-se do amor de Deus e diz: pois tu és a minha força. O que é que ele disse? Eu sou pecador, eu errei, eu me prostituí, eu matei, mas tu é a minha força, tu és perfeito. Se fosse ao contrário, se nós fôssemos a nossa força, não teria solução. Então não adianta você querer limitar o amor de Deus, querer limitar o poder de Deus, porque sempre ouvimos falar de pessoas que mataram, roubaram, prostituíram, idolatraram, traíram. E quando essas pessoas aceitam a Cristo como único e suficiente Salvador, a primeira coisa que acontece é que o mundo, é que Satanás não quer ver a felicidade de ninguém. Diz: ah, mas tu já fizeste isso, tu era traficante, tu era ladrão. Sim, era, está no passado, porque já vimos que quem está em Cristo é nova criatura, porque o homem natural, ele não perdoa, ele é irrevogável. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, do seu infinito amor, tem muita graça, muita renovação para dar através de Jesus Cristo. Então não adianta viver preso a esses pensamentos, essas limitações, porque o próprio Jesus foi enfático quando no Evangelho de Mateus, capítulo 9, o versículo 13, a parte B, ele disse o seguinte: disse Jesus: pois eu não vim resgatar os justos, e sim os pecadores. Então, você e eu, todos nós, somos pecadores, com uma pequena diferença, pequenina. É que, no meu caso e de muitos, já aceitamos a Cristo, já confessamos o nosso pecado diante de Deus, já reconhecemos que somos falhos, que nascemos com o pecado original de Adão, e pedimos perdão a Cristo. O que falta a você? Então você não tem nenhuma satisfação a dar a papai, a mamãe, a sua esposa, aos seus esposos, aos seus amigos em relação à salvação. Você tem satisfação a dar a Deus. Ora, se a Bíblia diz que é nova criatura, você é nova criatura, não importa. Porque, como já falei aqui a princípio, Deus não está interessado no tamanho da sua culpa, do seu pecado, mas do seu arrependimento. Porque bom, puro, imaculado, só existe Deus. Então deixa que o diabo te acuse. Diabo das traduções é enganador, mentiroso, acusador, imitador. São as traduções para o diabo. Então ele vai sempre te acusar. Porque normalmente
As pessoas que condenam semelhantes são inspiradas por esse diabo, porque querem continuar no pecado e não quer que você, nem que eu, nem que nós tenhamos esta reconciliação com Deus. Observe, uma ou duas pessoas nesse Natal, nessa virada de ano, vai lhe convidar para o culto. Mas centenas e centenas de pessoas vão te convidar para beber, vão te convidar para a droga. E quando você estiver ébrio, vão te convidar muitas vezes para prostituição, para traição, para cometer pecados. Por quê? Quem é salvo é iminente, é lógico, é translúcido. O que quer ver pessoas salvas? A Bíblia ensina assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então um salvo quer ver outro salvo. Mas um pecador destituído da graça de Deus, ele quer ver outro pecador. Quanto mais, melhor. No subconsciente ele imagina: para que tendo muito, Deus vai perdoar. Deus não vai matar, não vai destruir a humanidade inteira. Mas a semana passada nós vimos que Deus é um fogo consumidor. Justiça e juízo são a base do seu trono. Então, até certo ponto, Deus ama, mas Hebreus 9:27 é claro, é enfático, é explícito quando diz: quando o homem morre, segue-se a juízo. Então, não é mais tempo de estar brincando de salvação. Não é mais hora de perder tempo com a condenação que essa humanidade irá enfrentar. Então, quando se aceita a Cristo, se recebe uma nova natureza. Faz aqui como Paulo disse aos Romanos. Vamos ler a Bíblia. Capítulo 8, versículos 2 a 4 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A Bíblia diz: olha, a lei de Cristo, a palavra, a graça, te livrou do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, e Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, e de pecado, pelo pecado, condenado pelo pecado da morte. Esse jogo de palavras, o que é que a Bíblia diz? Vamos entender, né? Parece difícil, mas não é. Porque era impossível a lei, o sacrifício de animal, estar justificando o homem. Por quê? A carne estava enferma pelo pecado original de Adão. Aí diz que Deus enviando o seu Filho em semelhança do homem. Porque se Deus tivesse enviado um anjo, se tivesse enviado a Cristo como uma pessoa de Deus, era muito fácil, branco, ser salvo. Anjo não sente dor, anjo não sente sofrimento, anjo não sente a humilhação humana porque ele é anjo. Não ia se tentar, até eu justificava se fosse um anjo. Mas a Bíblia diz que mandou pelo homem, sofrendo o pecado do homem, embora Jesus tenha nascido em um processo de virgindade da Virgem, obra do Espírito Santo, não tinha pecado original, mas ele levou o nosso pecado, ele levou a nossa culpa. Então ele tornou-se pecador por nós, embora a Bíblia diz que não tenha cometido pecado. Vimos isso no livro de Isaías 53. Foi humilhado, levou nossas dores, foi reputado, levou nossas enfermidades, não tendo pecado nenhum. Então Jesus levou os nossos pecados, condenado pelo pecado de morte. É um jogo de paz, mas em resumo, Jesus se fez carne e tornou-se pecador no nosso lugar para nos justificar. Versículo 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então isso aí é graça. Porque o ato meritório, digo melhor, da salvação não está no Robson,
não está nos pastores, não está nos irmãos, não está nos evangélicos, mas está em Cristo. Então ninguém vai ser salvo porque é crente, porque é evangélico, porque é protestante, não. Os evangélicos são salvos porque confessa que somente Jesus Cristo é o Salvador dos homens. O segredo está aí. Que na verdade não existe nenhum segredo, é aberto na Bíblia. Jesus, Salvador dos homens. Jesus, justificador dos homens. Jesus que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Mas infelizmente o mundo está repleto de pessoas mal resolvidas, que fica brincando, abandona a palavra de Deus, abandona o evangelho, se curva diante de uma imagem, se curva diante de tudo, menos diante de Deus. Pessoas mal resolvidas que não aceitam a mensagem da cruz como pura, como única, como sacrifício propiciatório, vicário para a salvação. Jesus é que faz isso. É tanto que a Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, para terminar, diz o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avançando para os que estão diante de mim. Aquilo que eu disse. Paulo dizia aqui, não estou justificando em mim, não estou dizendo que haja alcançado, mas vou esquecer das coisas que atrás ficaram, avançando para as que estão diante de mim. Quem é que está diante de Deus? A Epístola aos Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa salvação. Então a vitória do crente, a vitória do evangelho deve ficar olhando para Jesus e não olhar para o que fez, para o que deixou de fazer, a quem ofendeu. A quem ofendeu vai lá, pede perdão e está tudo bem. Se não perdoou, o problema agora é daquela pessoa com Deus. Então temos que olhar para Jesus, deixando as coisas que ficaram atrás, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Jesus Cristo. Então não existe nada de difícil, nada de prerrogativo nessa mensagem. As coisas pecaminosas, as coisas ruins devem ficar no passado e devemos olhar para Jesus, autor da nossa fé, autor da nossa salvação. Amém.